Foi quando ouvi aquele choro, fraco, abafado, vindo da sala, e percebi que eu estava completamente sozinha em casa. Eu devia ter percebido, desde o momento em que aquela caixa sem remetente apareceu na minha porta, que algo estava errado. Dentro dela, um bebê reborn, mas não era um boneco comum. Havia algo escondido nele, algo que se mexia e chorava. Quando finalmente criei coragem para abrir, descobri um segredo enterrado há quase 50 anos. Um colar, um bilhete e uma história que não queria ser esquecida. O que eu não sabia era que, ao trazer aquele boneco para dentro da minha casa, eu tinha permitido que ele entrasse também. Agora, eu te pergunto, se uma caixa anônima chegasse na sua porta, você abriria? Prepare-se, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa podem parecer apenas ficção. Mas e se acontecer com você? Deixe o like e comenta. Você teria coragem de abrir uma caixa sem remetente e manter um bebê reborn misterioso na sua casa? Agora, respira fundo e prepara-se, porque essa história vai mexer com você até o último segundo. Laura sempre teve uma relação estranha com a solidão. Desde que o marido a deixou, há 2 anos, ela aprendeu a preencher os vazios da casa com pequenas compras feitas pela internet, enfeites, velas, livros e, mais recentemente, bonecas. Não era uma colecionadora. Era uma substituição. O silêncio do apartamento parecia menos opressor com aqueles objetos ao redor. Numa noite de domingo, enquanto rolava distraidamente o feed de um site de vendas obscuro, uma daquelas plataformas que aparecem só quando você clica em anúncios suspeitos, um produto surgiu em destaque. Bebê reborn, modelo único, não recomendado para colecionadores comuns. O anúncio era minimalista, sem detalhes, apenas uma foto de baixa qualidade, meio desfocada, de um bebê reborn com expressão pálida e uma aparência estranhamente real. A descrição enigmática atiçou sua curiosidade. Não havia preço, apenas um botão, adquirir. Meio que num impulso, Laura clicou. Um formulário simples, endereço e nome completo. Nada de pagamento. Será enviado. Ela riu, achando que era algum golpe. Fechou o notebook e foi dormir. 2 dias depois, quando descia as escadas do prédio para ir ao mercado, quase tropeçou numa caixa enorme deixada em frente à sua porta. Sem etiqueta, sem remetente, sem qualquer marca ou selo. O papelão estava úmido em algumas partes. E no topo, escrito à mão, com uma caligrafia tremida. Para Laura. Seus dedos congelaram na alça da sacola de compras. O coração bateu mais forte. Olhou ao redor. O corredor estava vazio, silencioso. Agarrou a caixa e levou rapidamente para dentro. Laura arrastou a caixa até a sala, ofegante. O papelão deixou marcas de sujeira no piso claro, mas ela não se importou. Limpou o suor da testa e ficou parada alguns segundos, só, olhando. A caixa parecia maior agora, ali no meio da sala silenciosa. O relógio marcava 11h47 da manhã, mas, curiosamente, o ambiente parecia mais escuro do que o habitual, como se as nuvens tivessem decidido obscurecer o dia de propósito. Pegou uma tesoura da gaveta e, com um estalo seco, rompeu a primeira fita adesiva. Ao abrir, um cheiro estranho escapou. Não era o esperado aroma de plástico ou tecido novo, mas algo úmido, como mofo misturado a um perfume muito antigo, guardado por anos e agora resgatado de uma gaveta esquecida. Laura franziu o nariz, mas continuou. Retirou lentamente a primeira camada de papel de seda, que parecia ter sido colocado às pressas, amassado, sujo nas bordas. E então, ela o viu. O bebê reborn estava deitado no fundo da caixa, envolto apenas num pano branco, sem etiquetas, sem instruções, sem nada. Os olhos eram fechados, mas havia uma expressão estranha no rosto. Não era serena, tampouco feliz, parecia sofrida. As mãos estavam encolhidas, como se segurassem algo, mas, ao puxar delicadamente os braços, percebeu que os dedos eram duros, quase como se tivessem sido lacrados naquela posição. Laura passou a mão no rosto do boneco. A pele de vinil era gelada, mas não fria de fábrica. Era um frio úmido. De repente, algo pareceu mexer dentro dele. Não foi um movimento brusco, mas um deslocamento interno, como se alguma coisa pesada estivesse acomodando-se ali, bem no centro. Laura soltou um pequeno grito e deixou o boneco cair de volta na caixa. O baque fez um som seco, oco, mas não foi só isso. Por um segundo, ela ouviu um choro, fraco,
rouco, como o de um bebê cansado, lutando para respirar. Laura ficou paralisada. Não, é impossível, murmurou, olhando em volta, como se alguém pudesse ter invadido o apartamento. Mas ela estava sozinha. Absolutamente sozinha. Respirou fundo, pegou o boneco de novo e o colocou na poltrona ao lado do sofá, onde costumava deixar seus outros objetos. E, então, pela primeira vez desde que o marido partirá, sentiu medo de estar sozinha. Naquela noite, Laura tentou agir como se nada tivesse acontecido. Fez o jantar, um macarrão instantâneo mal cozido. Colocou um filme qualquer na televisão e ignorou o bebê reborn, que permanecia ali, imóvel, na poltrona da sala. Mas, mesmo de costas para ele, Laura sentia o peso daquele olhar vazio, ou não tão vazio assim. Toda vez que desviava os olhos da tela e espiava de relance, parecia que o boneco estava, mais ereto, como se estivesse tentando se sentar, sair dali. Ela riu sozinha, tentando afastar os pensamentos irracionais. É só um boneco, Laura, só um boneco, sussurrou, abraçando o próprio corpo para se proteger do frio que parecia ter tomado conta da sala, mesmo com as janelas fechadas. Por volta das 2 da manhã, Laura acordou sobressaltada. O choro estava ali novamente, mas, desta vez, mais próximo, mais real, mais desesperado. Ela ficou imóvel na cama, o lençol puxado até o queixo, como se aquilo pudesse protegê-la. Não pode ser, pensou, prendendo a respiração. Tentou se convencer de que era algum vizinho, algum bebê chorando em outro apartamento, mas o prédio era conhecido pelo silêncio sepulcral, quase desabitado. Então percebeu. O choro não vinha do lado de fora, nem do corredor. Vinha da sala, do lugar exato onde ela havia deixado o bebê reborn. O peito começou a arder com a respiração acelerada. Forçou-se a levantar. Cada passo em direção à sala parecia ecoar mais do que o normal, como se o chão tivesse se transformado em madeira velha, rangendo sob o peso do pânico. Quando parou na entrada da sala, o choro cessou. O bebê estava lá, imóvel, exatamente na mesma posição em que ela o deixará. Mas havia algo a mais. O pano branco que o envolvia estava parcialmente aberto, e um pequeno pedaço de papel amassado sobressaía, como se tivesse sido colocado ali, ou como se alguém de dentro estivesse tentando empurrá-lo para fora. Laura não teve coragem de pegar. Ficou ali, encarando a cena por longos minutos, com a respiração entrecortada, até que, exausta e com os olhos ardendo, voltou para o quarto e se trancou. Deitada na cama, em posição fetal, tentou se convencer de que, na manhã seguinte, tudo pareceria um grande mal-entendido. Mas, antes de fechar os olhos, o choro recomeçou. Mais forte, mais próximo, e, dessa vez, parecia não ser só um. Na manhã seguinte, Laura acordou com a luz do sol invadindo o quarto, mas sentia-se mais cansada do que nunca. O corpo doía, a mente parecia embotada. Demorou minutos para lembrar-se do que havia acontecido na noite anterior. O choro, o boneco, o bilhete. De súbito, sentou-se na cama, o coração acelerando. Olhou ao redor, a porta continuava trancada. O apartamento, silencioso, como sempre fora, ou como deveria ser. Mesmo assim, um arrepio percorreu sua espinha ao lembrar que o bilhete ainda estava lá. Ela precisava saber o que era. Respirou fundo, girou a chave e saiu do quarto. A sala estava igual. O bebê reborn continuava na poltrona, o pano branco ainda levemente afastado, com a ponta do papel exposta, como se a esperasse. Laura se aproximou lentamente, o chão frio sob seus pés descalços. A cada passo, podia ouvir o próprio coração batendo dentro da cabeça. Parou diante do boneco. Ele parecia diferente. O rosto, que antes tinha aquela expressão sofrida e fechada, agora parecia relaxado. Como se foi aliviado. Tentou afastar esse pensamento. Com mãos trêmulas, puxou o papel. Era um pedaço pequeno, envelhecido, as bordas rasgadas, e o cheiro. O mesmo cheiro úmido e pútrido que havia sentido ao abrir a caixa. Desdobrou cuidadosamente e leu. Por favor, não me deixe aqui. Não com ele. Laura sentiu as pernas cederem e precisou se apoiar no encosto da poltrona. Quem tinha colocado aquilo ali? E quem seria ele? Olhou novamente para o boneco, agora com uma mistura de terror e fascínio. De repente, lembrou-se da sensação de peso estranho quando o segurou no dia anterior. Aquela resistência anormal dentro do tórax. Não podia mais ignorar. Decidiu que precisava entender o que havia ali. Correu até a cozinha,
pegou a tesoura e voltou para a sala. Sentou-se no chão, em frente ao bebê reborn, e, com o coração disparado, enfiou a ponta da tesoura na costura lateral do boneco. A lâmina perfurou com facilidade, mas o som não foi o esperado. Não houve aquele estalo de plástico rompendo. O que saiu foi um estalo úmido, seguido de um líquido viscoso, escuro, que começou a escorrer pelo vinil. Laura soltou um grito abafado e recuou, mas o pânico não impediu sua curiosidade. Com a ponta dos dedos, afastou cuidadosamente a abertura. E ali, entre as fibras rasgadas, viu algo metálico. Forçou mais a abertura, e o objeto começou a se soltar, como se estivesse encravado profundamente. Puxou, com toda a força, e quando finalmente retirou, ficou paralisada. Na palma da mão, gelada e suada, havia um colar antigo, com uma medalhinha desgastada, coberta por aquele líquido pegajoso. Virou a medalha e, gravado de forma tosca, lia-se: Heloise, 1974. Laura nunca ouvirá esse nome. Nem sabia o que aquilo significava. Mas, antes que pudesse refletir, um novo som invadiu a sala. Toque, toque, toque. 3 batidas secas, vindas de dentro do bebê, ainda aberto sobre o tapete. Laura soltou a medalha e ficou paralisada. O som se repetiu, mais forte. Toque, toque, toque. E então, um choro, mas agora, mais próximo. E, dessa vez, Laura teve certeza. Não estava sozinha. Laura ficou ali, imóvel, encarando o bebê aberto, o líquido escorrendo lentamente pelo vinil, formando uma pequena poça no tapete. O colar metálico jazia ao lado dela, emitindo um leve brilho fosco sob a luz fraca que atravessava as cortinas. As batidas cessaram, mas o eco delas continuava na cabeça de Laura, como um tambor ensurdecedor. Precisava entender. Quem era Heloise? Porque aquele colar estava dentro de um bebê reborn. E, mais importante, porque alguém teria deixado aquele bilhete, pedindo para não ser deixado com ele. Levantou-se, as pernas ainda bambas, e correu até o computador. Abriu o navegador e digitou apressadamente: Heloise Colar Bebê Reborn 1974. Nada. Tentou outro termo. Bebê Reborn Objeto Escondido. Os resultados eram fóruns antigos, abandonados, páginas que pareciam ter sido feitas no início da internet, cheias de relatos desconexos, fotos borradas, links quebrados. Um deles chamou sua atenção. Casos de tráfico de objetos através de bonecos reborn. Cuidado com caixas sem remetente. Abriu a página. O texto falava sobre a utilização de bonecos reborn como meio de transporte para objetos ilegais ou mensagens ocultas. Em alguns relatos, falava-se de itens pessoais escondidos dentro dos bonecos, enviados a destinatários aleatórios, como uma espécie de vingança, ou como último pedido de ajuda. Laura começou a tremer. Desceu a barra de rolagem até o final da página e ali, uma mensagem destacada em vermelho. Se você recebeu um bebê reborn sem remetente, não o mantenha. Queime-o, enterre-o, destrua-o. Ou, ele ficará com você para sempre. Laura recostou-se na cadeira, sem fôlego. Olhou para o canto da sala, onde o bebê continuava, parado, com o rasgo lateral expondo o vinil escurecido. Respirou fundo e tentou se acalmar. Mas, de repente, lembrou-se de algo. A caixa. Ela não havia jogado a caixa fora. Correu até a cozinha, onde a caixa permanecia no chão, meio aberta. Revirou o papel de seda, até que, num dos cantos, sentiu uma pequena elevação sob o forro de papelão. Puxou. Um envelope fino, envelhecido. Estava lacrado com cera vermelha, estampada com um símbolo estranho. Parecia uma estrela ou um pentagrama incompleto. Laura hesitou, mas, sem conseguir evitar, rasgou o lacre e puxou o papel de dentro. O documento estava datado 12 de novembro de 1974. E era uma certidão de óbito. Nome: Heloise M. Davenport. Idade: 6 meses. Causa da morte: indeterminada. Local: St. Mary's Orphanage, Ohio. Laura sentiu o estômago revirar. Dobrou o papel e ficou olhando para o vazio. O bebê na sala. O colar. O bilhete. Agora, uma criança morta há quase 50 anos. Antes que pudesse assimilar, um som metálico ecoou pela cozinha. Virou-se de súbito. A tesoura que ela havia usado para cortar o boneco estava no chão. Ela tinha certeza que a havia deixado em cima da mesa. E então, novamente, toque, toque, toque. As 3 batidas secas agora pareciam vir da caixa vazia. Laura deu um passo para trás, o coração acelerando a ponto de doer. E,
Bem nesse momento, o choro recomeçou. Dessa vez, não na sala, não na caixa, mas, atrás dela. Laura ficou completamente imóvel. O choro, agora mais forte, mais desesperado, vinha de trás dela. Por um segundo, pensou em correr, mas as pernas pareciam fincadas no chão frio da cozinha. Virou lentamente o rosto, e ali, no vão da porta, entre a cozinha e a sala, o bebê reborn estava de pé. Sem apoio, sem ninguém por perto. O vinil rasgado na lateral, o líquido escorrendo pela perna plástica, formando pequenas gotas no piso. O choro saía dele, mas a boca continuava fechada. Laura sentiu o ar faltar. Tentou recuar, mas esbarrou na quina da mesa. O bebê começou a dar pequenos passos, arrastando um dos pezinhos rígidos, deixando um rastro escuro pelo piso. A cada movimento, o choro tornava-se mais agudo, mais lancinante. Laura não conseguia gritar. As mãos procuraram, instintivamente, algo para se defender e então sentiu, ao lado da perna, a tesoura caída. Agarrou-a com força. O bebê parou, a poucos metros dela. E então, o choro cessou. Um silêncio tão denso invadiu o ambiente que Laura podia ouvir apenas a própria respiração descompassada, os batimentos cardíacos ecoando nos ouvidos. O boneco inclinou levemente a cabeça para o lado, como que, curioso. E então, pela primeira vez, abriu os olhos. Olhos que não eram de vidro. Não eram falsos. Eram olhos humanos. Pequenos, fundos, e com uma expressão tão profunda de dor, que Laura deixou a tesoura cair no chão, com um estalo metálico seco. Ela recuou, tropeçando, e caiu sentada. O bebê se aproximou mais um passo. Falou, com uma voz infantil, rouca, fraca, mas clara. Me tira daqui, ele tá vindo. Laura arregalou os olhos, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Quem tá vindo? Conseguiu balbuciar, com a voz quebrada. O bebê estendeu a mãozinha ensanguentada, pegou o colar que estava no chão e segurou contra o peito aberto. E então, apontou com o outro bracinho para a porta da frente da casa. Laura virou-se lentamente e viu a maçaneta girar sozinha, primeiro devagar, depois mais rápido, como se alguém, do lado de fora, tentasse desesperadamente entrar. O bebê, sem mover os lábios, apenas com aquela voz fraca e quase interna, repetiu: "Ele tá vindo, ele quer você." Laura gritou. Correu até a porta para travar, mas a força do lado de fora já fazia a madeira se entortar sob a pressão. Empurrou com o corpo, usando todas as forças que lhe restavam, enquanto lágrimas e suor se misturavam no rosto. Então, silêncio. De repente, a força cessou. A maçaneta parou. Laura ficou alguns segundos imóvel, ainda pressionando a porta. Virou-se devagar. E o bebê reborn não estava mais ali. O colar também tinha desaparecido. No chão, restava apenas o bilhete amassado, agora com uma nova frase, escrita à mão. Não consegui escapar. Agora, ele quer outro. Laura levou as mãos à boca, sufocando um soluço. E então, 3 batidas fortes na porta. Toque! 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 As batidas na porta soaram tão fortes que Laura sentiu o impacto reverberar pelo seu corpo. Toque! 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 Ela ficou ali, de costas para a madeira, paralisada, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Queria gritar, mas nenhum som saía. O bilhete amassado continuava no chão, aquelas palavras ecoando na mente como um presságio inevitável. Agora, ele quer outro. Respirou fundo, reunindo a pouca coragem que ainda restava. Aproximou-se da lateral da porta, encostando o ouvido com delicadeza. Nada, nenhum som do outro lado, nenhum passo, nenhuma respiração, apenas um vazio absoluto. Por longos minutos, ficou ali, ouvindo nada. Até que, finalmente, decidiu a não abrir. Girou a chave, trancando todas as fechaduras. Correu até o quarto, fechou a porta, empurrou a comoda contra ela, como uma barreira improvisada. Sentou-se no chão, abraçando as pernas, o corpo inteiro trêmulo. O coração ainda acelerado, a garganta seca. Tentou racionalizar, convencer-se de que tudo aquilo era fruto de exaustão, de estresse, de solidão. Sim, só solidão. Olhou em volta. O quarto parecia seguro. Mas, então, na penumbra, sobre a cama, viu uma nova caixa, idêntica à anterior. O papelão úmido, a fita amassada e, no topo, novamente escrito à mão, com aquela caligrafia tremida. Para Laura. Seus olhos se encheram de lágrimas.
O corpo ficou paralisado, como se congelado. Nem ao menos conseguia chorar. O silêncio foi quebrado apenas por um som. Um choro abafado, vindo de dentro da caixa. Laura não se mexeu. Não respondeu. Nem abriu. Apenas ficou ali, sentada, encarando aquele objeto, sabendo que, não importa o que fizesse, ele sempre voltaria. E, enquanto as lágrimas escorriam, o choro do bebê se transformou lentamente em uma risada baixa, fina, até desaparecer completamente. O quarto ficou novamente em silêncio. E a história? Ou acabou ali? Ou pelo menos, para Laura. E então, você teria coragem de abrir, ou destruir, uma caixa como essa? Deixe nos comentários a sua resposta. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem gosta de histórias misteriosas. E claro, se inscreve no canal, porque na próxima história pode ser a sua vez de receber a próxima caixa.